Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar? Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o catolicismo ortodoxo. Na nossa conversa passada, nós falamos sobre o catolicismo, né? Catolicismo ortodoxo, protestantismo, são todas linhagens, são todas vertentes do cristianismo. Como nós já falamos sobre catolicismo, nossa conversa agora vai ser especificamente sobre catolicismo ortodoxo. É preciso dizer que a Igreja Católica Apostólica Romana, né, teve uma divisão, e a partir dessa divisão, no século XI, se originou, portanto, a Igreja Católica Ortodoxa. Portanto, essa vertente do catolicismo, essa vertente do cristianismo, surgiu no século XI a partir de uma divisão do catolicismo. Trata-se, portanto, da segunda maior comunidade cristã, que reúne cerca de 250 milhões de fiéis. E eles estão praticamente no Oriente, tá bom? Então, de forma preliminar, nós podemos dizer isso. Então, a Igreja Católica Ortodoxa, ou simplesmente Igreja Ortodoxa, como nós já dissemos, ela surgiu, não é, no século XI, dessa divisão, e ela tinha, essa divisão surgiu a partir de diferenças teológicas, mas também diferenças políticas entre cristãos do Oriente e cristãos do Ocidente, né? Oriente e Ocidente disputavam, portanto, questões teológicas, né? E quais eram essas questões teológicas disputadas? Nós podemos citar aqui, por exemplo, a supremacia do bispo de Roma sobre o clero, ou seja, a prevalência do bispo de Roma sobre o clero. Nessas questões teológicas está também a questão de veneração de imagens e, portanto, avalia a prevalência, né, a procedência do Espírito Santo. Então, esses três quesitos eram, portanto, alvo de disputa entre Ocidente e Oriente, entre catolicismo e ortodoxo. Tá bom? A partir de então, o cristianismo passa a partir desse momento, a se constituir em dois grandes grupos. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Católica, ou simplesmente Igreja Ortodoxa, que tinha sede em Constantinopla, que é onde está localizado atualmente Istambul. Tá bom? Então a Igreja Ortodoxa ela se desenvolveu no Império Bizantino e acabou se espalhando por países da Europa Oriental e também da Rússia. Atualmente os cristãos ortodoxos, como nós já dissemos no início da nossa conversa, somam algo em torno de 250 milhões de fiéis. E eles estão espalhados aonde, Nicolau? Esses cristãos ortodoxos. Eles estão espalhados em países como Belarus, em países como Grécia, na Moldávia, na República da Macedônia, na Polônia, na Romênia, na Sérvia, na Ucrânia, na própria Rússia, e também o ortodoxo está presente nos Estados Unidos da América. Mas então, se vocês poderiam me perguntar, Nicolau, mas o que significa o termo ortodoxo? Vem de onde? Para que serve? Então, ortodoxo é uma palavra de origem grega, né? E se dá através da junção, né, de ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé. Ortos, que significa reto, doxa, que significa fé. É por essa denominação, é por esse significado que os cristãos ortodoxos acabam se autoproclamando, acabam se autodenominando, né, como os únicos depositários da fé. Tranquilo? Até aí? Então veja que tem essa prevalência e esse significado. Eu trouxe para a nossa conversa de hoje algumas diferenças entre a Igreja Católica Romana, né, entre o catolicismo e o ortodoxo. Algumas diferenças básicas entre eles. Essas diferenças, né, entre essas duas instituições, elas se dão também no campo doutrinário, não é?
no campo da ideologia, essa diferença se dá também no campo da liturgia, da leitura, se dá também através da hierarquia, né, os graus de obediência nesse cenário, né, e tudo mais. Então essas diferenças se dão nesses quesitos importantes que cabe aqui me lembrar mais uma vez. Então, diferenças no campo doutrinário, ou seja, o campo ideológico, se dá no campo da liturgia, ou seja, da leitura, e se dá também no campo da hierarquia, ou seja, a questão de você ter uma certa obediência, graus de obediências, tá bom? Então tem essas diferenças. Então vamos lá. No campo doutrinário, a Igreja Católica Romana, ou seja, o catolicismo, ele funciona mais ou menos assim. Eles acreditam que a salvação vem da fé e das obras. Já o ortodoxo acredita que a salvação vem única e exclusivamente da fé. O catolicismo, eles acreditam numa vida após a morte. E por acreditar numa vida após a morte, acreditam, portanto, que existe um purgatório, ou seja, um lugar onde as almas que não são puras o suficiente, né, vão parar lá até que se possa adentrar, até que se possa entrar no que chama-se de paraíso. Também acreditam que as indulgências, né, podem abreviar as penas do purgatório, ou seja, a questão do perdão, a questão do que você fez durante a vida pode aliviar, pode contribuir para que você possa sair do purgatório e se direcionar ao paraíso. Já o ortodoxo, né, eles não crê que exista um lugar chamado purgatório. Com relação à hierarquia, no catolicismo, o Papa é o chefe visível da igreja e ele é infalível em assuntos doutrinários e da moral. O que significa, Nicolau, alguém infalível? Significa que o Papa ele é o dono dessa questão doutrinária. E por ele ser o dono dessa questão doutrinária, ele não falha. Já no ortodoxo, cada bispo tem a sua autonomia sobre a igreja e não existe um líder maior. E não existe um líder infalível. A decisão é tomada de forma colegiada. Tranquilo até aí? Repetir mais uma vez. No catolicismo, a questão da hierarquia, o chefe maior é o Papa. E o Papa, ele é infalível, não falha. Na questão ortodoxa, não existe um líder, um chefe maior. A decisão ela é tomada de forma coletiva, de forma colegiada. E cada bispo ele tem a sua autonomia. Portanto, se tem autonomia, tem o seu poder de decisão. Na questão do catolicismo, há também o sacerdócio, ou seja, que é acessível aos homens celibatários. O que significa isso, Nicolau? Significa dizer que os homens podem ser sacerdotes e, portanto, não podem se casar. É a questão do celibato. Na questão do ortodoxo, também é acessível aos homens, mas lá eles podem ser casados ou celibatários, ou seja, decidir não casar. Tranquilo, essa diferença é simples. Na questão do catolicismo, o sacerdote se dá como? A questão do sacerdócio, ele é exclusivamente para homens. E homens em função de celibato, ou seja, não podem casar-se. Já na questão do ortodoxo, é acessível também aos homens, mas eles têm um poder de decisão. Se casa ou se mantém o celibato, ou seja, se não podem casar, decidem não casar. Na questão da liturgia, os ritos no catolicismo, os ritos foram mudados ao longo do tempo, especialmente após o Concílio do Vaticano, que se deu no século 20, 1962, 1965. Na questão do ortodoxo, as cerimônias, salvo aquelas pequenas diferenças locais, elas são as mesmas desde a sua fundação. Repetindo, na questão da liturgia no catolicismo, essas leituras elas foram mudando com o passar do tempo. Já na questão do ortodoxo, essas cerimônias, com raras exceções em algumas comunidades locais, são as mesmas desde a sua fundação.
Então eu reuni aqui as principais diferenças entre catolicismo e ortodoxo. Citei, por exemplo, que a Igreja Católica Ortodoxa, ou simplesmente Igreja Ortodoxa, ela surgiu de diferenças políticas, de diferenças doutrinárias, de diferenças ideológicas com a Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente a partir do século XI com a questão do cisma. Citamos, por exemplo, algumas diferenças básicas entre essas duas doutrinas, entre essas duas religiosidades. É isso aí, espero que vocês tenham entendido, estudem e abraço virtual a todos e a todas.